Boa noite, queridos. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com todos vocês. Feliz 2022, sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Passamos aí um período de festas, De Natal, de Ano Novo, mas na realidade a vida continua, Temos que ser gratos pelo ano que se passou. Talvez não tenha sido o ano que você esperava, ou tenha sido um ano de bastante dificuldade, bastante sofrimento, de perdas. Contudo, precisamos agradecer ao Senhor, precisamos bendizer ao Senhor pelo ano que se passou e pela possibilidade que o Senhor nos concede de iniciarmos esse ano de 2022 na presença dEle e na casa do Senhor. Então, estamos começando bem essa caminhada de 2022. E eu convido vocês a continuarmos esta caminhada de fé. Muitos irmãos estão viajando, alguns outros ainda estenderam um pouquinho desse feriado de 1º de janeiro, mas nós estamos aqui. Outros estão lá do outro lado, também cultuando ao Senhor, irmã Neuza, Michele. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Pastor Elias, Eliane, Deus abençoe. Um forte abraço para vocês que estão aí do outro lado também. Meus irmãos, e falando em festas, eu gosto muito dos pratos natalinos, ou dos pratos de Ano Novo, Porque eu gosto, são pratos que geralmente a gente come uma vez por ano, apesar que esse ano eu não comi, Porque as 2 ceias que eu participei não foram com o cardápio que eu gostava mesmo, daquele cardápio natalino. E uma das coisas que eu mais gosto no cardápio, isso não é do paladar de muitos, eu amo passas. Então eu gosto de passa na farofa, eu gosto de passas na maionese, eu gosto de passas no salpicão, eu gosto de passas no arroz, eu amo passas, E gosto de sentir essa docilidade da frutinha, seca no alimento salgado. Eu acho muito gostoso. Mas algumas pessoas não gostam de passas, Então elas ficam com raiva. Não, vocês não gostam, tá vendo aí, ó? Não gostam. Ah, também não gostam. Olha aí como que é essa torcida. Você gosta? Então, amém, glória a Deus. Então, fazemos parte do nosso time. E lá em casa, quando vem meus primos de Minas Gerais, entra numa guerra, Porque eu amo maionese de batatas e amo maionese de batatas com maçã e com passas. E meu primo não gosta. E aí eles não fazem a maionese, porque eu e o outro primo ali entramos em acordo, aí eles fazem outras coisas. Mas, enfim, nos nossos relacionamentos interpessoais, nos nossos relacionamentos com pessoas, às vezes existem coisas que não são as passas, mas que atrapalham o nosso relacionamento, atrapalham a nossa convivência. E essas coisas que atrapalham as nossas relações interpessoais, a minha relação com o meu próximo, a minha relação com os meus familiares, a minha relação com a minha esposa, com meus filhos, talvez tenham algumas coisas que estejam atrapalhando uma boa fluência ou uma boa vivência entre nós. Talvez sejam, entre aspas, as passas. Mas não as passas, as frutas. Talvez seja o pecado. E o pecado é um grande problema. E é bom nós trazermos esse assunto no início do ano e voltarmos a tratar esses assuntos sobre o pecado, porque é um grande problema na nossa vida, porque atrapalha o nosso relacionamento. Em primeiro lugar, atrapalha o nosso relacionamento com Deus, porque o pecado nos afasta de Deus e por consequência também o pecado atrapalha o meu relacionamento com o meu próximo. Se nós nos lembrarmos lá do Jardim do Éden, dos nossos irmãos Adão e Eva no paraíso, eles viviam em perfeita harmonia um com o outro. Eles viviam em harmonia com os vegetais, com as plantas, com o clima, com os animais, mas eles decidiram desobedecer ao Senhor e pecaram. E por causa deste pecado, eles cortaram o relacionamento deles com Deus. Posteriormente, eles cortaram, ao mesmo tempo, assim dizendo, o relacionamento um com o outro já ficou um relacionamento
conturbado. Se lembram lá? Que quando o Senhor vai procurar Adão diz, olha, a mulher que o Senhor me deu, foi ela que me fez pecar. Então já gerou um problema ali, o pecado. Onde vocês estavam? Não, estávamos nu e tivemos medo de ter com o Senhor. Mas quem foi que falou que vocês estavam nus? E aí vai acontecendo aquele diálogo com Deus. Então, meus irmãos, Deus colocou no meu coração de estarmos tratando nesses domingos, ora no domingo de manhã, ora no domingo à noite, estar na presença do Senhor. Mas nós damos início hoje a uma série de mensagens que preguei aqui em 2015 e estarei também compartilhando com os irmãos. É uma série de mensagens, Pecados Intocáveis, baseado no livro do Jerry Briggs, muito bom, que eu aconselho todos a lerem, a todos que puderem comprarem e estarem lendo também. É bastante enriquecedor e foi uma bênção na minha vida. Então, a malignidade do pecado. O pecado é maligno, o pecado é nocivo à vida humana e nós precisamos ter muito cuidado. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 9 a 10. Samuel trata ali da transição da teocracia para a monarquia. Deus é que governava o seu povo através dos seus profetas, e o povo decide agora que quer um rei. E ali nós temos o primeiro rei, que é Saul, depois Davi, e assim por seguinte. E nós temos aqui uma perícope, não é só apenas 2 versículos, não é uma mensagem expositiva, nós estaremos trabalhando uma série de sermões, então é uma mensagem temática. Não esperem aqui um sermão expositivo, como tenho o costume de pregar. Partindo do princípio que você achou o texto de 2 Samuel, capítulo 12, dos versículos de 9 a 10, diz assim: Por quê? Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Vamos orar, pedindo que o Senhor fale conosco, ministre aos nossos corações. Pai de amor, de graça, de bondade, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pedimos que em 2022 o Senhor possa nos guiar pelas veredas da santidade, Senhor. A vereda que nos santifica a cada dia para estarmos mais em comunhão com o Senhor. Não queremos ouvir nenhuma voz que não seja a voz do Teu Espírito Santo a falar conosco nesta noite, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Que a Tua palavra encontre acolhimento em nossos corações. Assim eu oro em nome de Jesus. Meus irmãos, o profeta está aqui exortando, ou Deus está exortando Davi através de um profeta. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem a quem Deus amava. Davi foi um homem próspero, foi um homem muito abençoado. Ele teve inúmeras conquistas. Mas um dia, Davi começou a ficar como desocupado. Por isso que nós trabalhamos hoje de manhã sobre o serviço. Como estar de serviço, como servir ao Senhor, servir a causa é importante. Davi passou a não servir como servia antes. Davi relaxou na sua espiritualidade. Davi relaxou na sua vida com Deus. E ali o seu reino sai à guerra, os seus exércitos saem à guerra, e ele não vê mais necessidade de ir à guerra, de estar junto com os seus homens, e ele começa a passear no palácio, ou nos arredores do palácio, quando ele se depara com uma belíssima mulher, porque na minha opinião, Betseba era uma das mulheres mais lindas da antiguidade, e Davi vê aquela mulher se banhar, e ele, ao invés de continuar a sua caminhada, Davi para e começa a observar Betseba tomando banho. E ele começa a desejar Betseba. Fazendo parêntese para aqueles que não sabem,
Davi era casado e ele tinha algumas esposas e muitas concubinas, mas ele queria mais. Com isso, não estou dizendo que sempre foi a aprovação de Deus que o homem tivesse mais de 2 mulheres. Não, isso foi coisa do homem e só trouxe problema para o homem. Deus sempre criou o homem para se casar com uma única mulher e a mulher para se casar com um único homem. Fecha parênteses. Ele está ali, chama aquela mulher, se deita com aquela mulher, comete um pecado que é o pecado de adultério, e teve o coito, foi para casa, mandou a mulher embora. Pouco tempo depois, a mulher dá a boa notícia: estou grávida. E agora? A mulher de Urias ficou grávida, mas Urias está no campo de batalha, na frente de batalha. Esse filho é de quem? Ela seria apedrejada. E Davi tem uma ideia sensacional. Davi manda que Urias volte para casa, para que Urias se deite com sua mulher, coabite com ela, para que ele possa assumir o filho que não era dele. Mas Urias era um homem tão temente a Deus, um homem tão parceiro de seus compatriotas, ao serviço ao qual estava incumbido, que ele não se deita com a sua mulher. E ali Davi vai empreendendo em algumas questões e não consegue. E Urias não se deita com Betseba. A barriga vai crescer, a gestação está acontecendo. Então, Davi manda que Urias vá para uma frente de batalha, para a infantaria, para que pudesse ser morto. Então, o outro exército vai matar Urias, eu estou livre, eu vou pegar a mulher dele, vou dar uma deixa eu desligar aqui. Lília, pega aqui, por favor. Porque, obrigado, eu não sei mexer, pede para ela só desligar que está fazendo barulhinho. Desculpa, irmãos. Meus irmãos, então, ele vai e fala assim: poxa, eu fiz isso e agora eu vou ficar bem na fita. Quer dizer, o camarada morreu e eu agora vou assumir a esposa dele, assumir o filho que é meu e vai estar tudo certo. Deus está vendo. Aí Deus manda o seu profeta. O texto aqui, nessa porção que nós vimos, é uma porção que Deus está falando para ele: olha, você feriu a Urias, você matou Urias, o pecado de Urias está nas tuas mãos, o sangue de Urias está clamando. O pecado, ele é atrativo, ele é bom, mas ele traz consequências danosas à vida do ser humano. Estar com Betseba naquele momento, usufruir daquele momento com Betseba na cama, deve ter sido muito prazeroso, mas a consequência veio posteriormente. E o Senhor diz a ele: por causa deste teu pecado, nunca mais tu terás paz. Sempre estarás a pegar a espada, e os povos tomarão a tua mulher debaixo do teu próprio nariz. Olha o que aconteceu com Urias. Jerry Briggs vai tratar aqui a malignidade do pecado e vai fazer uma analogia da malignidade do pecado com o câncer. O câncer é uma doença terrível. Eu trabalhei alguns anos na oncologia pediátrica, tanto no hospital de apoio quanto no hospital de base, e ali trabalhei com crianças sem possibilidade de tratamento terapêutico, acompanhando algumas famílias, algumas crianças, muitas vieram a óbito. Trabalhei numa instituição que também cuidava das crianças portadoras de leucemia e câncer, e ali tive a oportunidade de ouvir inúmeros testemunhos, inúmeros relatos de pais que estavam ali planejando o aniversário de 15 anos da filha, planejando toda aquela festa, quando de repente a filha adoece, a filha é acometida de uma doença, e ali vem um exame, uma biópsia, dizendo: olha, sua filha está com leucemia, está sem possibilidade de tratamento terapêutico, e agora se tornou uma metástase. São notícias que não trazem alegria ao coração, não trazem alegria à alma, pelo contrário, traz muito desconforto, muita tristeza, muito choro, e ao ouvir estes relatos, a gente passa também a se compadecer das pessoas e sofrer juntos. Jerry Briggs, ele vai dizer que o pecado é como um câncer,
E quando este câncer, quando este pecado não é tratado na vida de uma pessoa, ele se torna uma metástase. Ele passa a pegar, a contaminar outros órgãos. E aí é terrível, dificulta o tratamento das pessoas. Então, dentro da medicina, existe um outro termo para o câncer. Também é denominado como câncer malignidade. Na medicina, malignidade descreve um tumor que tem potencial ilimitado de crescimento e que invade os tecidos vizinhos, atingindo outras áreas do corpo por metástase. Se não diagnosticarmos, ou se a doença, se o câncer não for diagnosticado a tempo e sem um tratamento adequado, o câncer ou a malignidade, ela vai se infiltrando e avança por todo o corpo humano, por todos os órgãos, atingindo várias áreas vitais do indivíduo, da pessoa, levando até mesmo a pessoa ao óbito, à morte. Nós iremos tratar aqui sobre a malignidade do pecado. O pecado aparentemente é gostoso, o pecado é prazeroso, mas o que todos nós precisamos ter conhecimento, ou precisamos saber, é que o pecado é bastante nocivo ao cristão, que o pecado é prejudicial à vida cristã, que o pecado prejudica a nossa vida com Deus, o pecado prejudica a nossa vida com o próximo, como disse anteriormente, e a nossa vida em comunidade. Então nós precisamos estar atentos aos sinais do pecado em nosso corpo, em nossa vida, no nosso cotidiano. O pecado é malignidade moral e espiritual. Deixado à vontade, o pecado acaba se espalhando por todo o corpo, por todo o nosso ser, contaminando cada área da nossa vida. É uma grande verdade. Precisamos ter consciência de que o pecado é maligno e que o pecado, ele puxa um abismo. O pecado, ele tem sede de pecado, ele tem sede de destruição, ele tem sede de morte e ele é incansável. Cada um de nós, meus irmãos, nós temos fraquezas. Nós entregamos a nossa vida a Jesus, convencidos pelo Espírito Santo, nós reconhecemos pelo Senhor os nossos pecados. Os meus pecados talvez não sejam os pecados de vocês, as minhas fraquezas não sejam as fraquezas de vocês, mas nós temos fraquezas. E ali, convencidos pelo Espírito Santo, nós confessamos os nossos pecados, reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, fomos salvos pela fé, dom de Deus, estamos agora num processo de justificação, de regeneração, de justificação, num processo de santificação, estamos nos separando, mas nós não podemos dar mole. Nós não podemos dar sopa para o pecado. Davi deu sopa para o pecado. Davi não tinha medo de guerreiros. Davi não tinha medo de urso. Davi não tinha medo de leão. Davi não teve medo do gigante. Esta não era a fraqueza de Davi. Mas percebam que era a fraqueza de Saul. Saul não enfrentou o gigante. Abner não enfrentou o gigante. Os irmãos de Davi não enfrentaram o gigante, porque era uma fraqueza dele. Mas essa não era a fraqueza de Davi. A fraqueza de Davi era os seus olhos e o desejo por mulher. E a mulher que não era dele. E foi nesse ponto que Davi caiu. Foi nesse ponto que ele pecou. A ponto de Davi passar por um sofrimento tão grande de compor aquele salmo. Enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos. Enquanto eu acobertei os meus pecados, não mais o meu coração estava ferido, mas o problema do pecado agora estava nos ossos, enfraquecendo os ossos de Davi. É uma metástase espiritual. E é pior quando atinge a metástases. Quando não tratamos o pecado nos nossos relacionamentos interpessoais. Quando nós, como igreja, como membros do corpo de Cristo,
estamos no hábito do pecado e vivendo o pecado, nós, se não vigiarmos, nós estaremos espalhando o nosso pecado com o nosso irmão também. O nosso irmão sendo cúmplice do nosso pecado, fazendo parte do nosso pecado, e nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos. Pessoas como nossos familiares e amigos e irmãos da fé podem se sentir ou podem ser acometidos do pecado que muitas vezes atinge a nossa vida. Temos um grande poder, meus irmãos, de influenciar pessoas. Temos esse poder. Nós influenciamos pessoas. Não influenciamos todas as pessoas, mas influenciamos pessoas. Algumas pessoas são influenciadas por nós, pela maneira como falamos, pela maneira como vestimos, pela maneira como cortamos o cabelo, como pregamos, como ensinamos, como dirigimos. Os nossos filhos são influenciados por nós. Em casa eu tenho mania de tirar a camisa. Aí vou lá, tiro a camisa, estou mexendo ali, capinando um negócio, tirando um matinho, cuidando do jardim, lavando o carro. E de repente eu vejo o Nicolas também tirando a camisa e fazendo as mesmas coisas. O que é isso? Influência. Nós estamos influenciando pessoas a todo tempo e a todo instante. O que nós precisamos saber é que influenciamos pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Qual é a influência que temos exercido em nossa comunidade? Qual é a influência que temos exercido no seio familiar? Qual é a influência que temos exercido nos nossos relacionamentos interpessoais? Nossas palavras, nossas atitudes, ações e até os nossos pensamentos, se assim podemos dizer, costumam afetar as pessoas ao nosso redor. Qual é a recomendação de Paulo, lá em Efésios 4:29? Ele vai dizer o seguinte: não saia da vossa boca, dos vossos lábios, nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça àqueles que estão ouvindo. Então, as palavras que saem da nossa boca não podem ser palavras de destruição, mas devem ser palavras que possam trazer edificação. Se não temos o que falar, o que dizer, se cale. Precisamos ser construtores. Palavras que saem da nossa boca têm o poder para construir e destruir pessoas, para construir e destruir relacionamentos. Então nós precisamos ficar atentos com as palavras que estamos falando. Precisamos pedir a Deus sabedoria. Senhor, me dê sabedoria para que eu tenha a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa. Não é fácil. Quantas vezes falamos coisas que posteriormente depois acabamos por ficar arrependidos. Não é verdade? Então precisamos pedir a Deus discernimento. Quando uma pessoa faz fofoca do outro, fala mal do outro por trás, ela acaba destruindo a outra pessoa de forma covarde. E ali está corrompendo a mente do outro, está corrompendo a mente daquele que está ouvindo com inverdades. Então precisamos estar atentos. Quando o indivíduo passa a murmurar, passa a reclamar das situações adversas, das situações da vida, do cotidiano, ele passa a se rebelar contra Deus. E é interessante que uma pessoa, quando está mal resolvida consigo, ela começa a reclamar de tudo, nada para ela está bom. Se chove, está ruim. Se faz sol, está ruim. Se o passarinho canta 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, está ruim. Se o passarinho não canta, está ruim. São pessoas insatisfeitas. E elas passam a murmurar. E elas passam a contaminar o ambiente. Já estão contaminadas. E elas passam a contaminar outras pessoas. Se é no âmbito da igreja,
Não gostei da palavra do pastor hoje. Você viu, o pastor está mandando recado, o pastor está falando isso. E começa. Para si. Aí, não mais satisfeita, ela começa a falar com as outras pessoas. Tá, pepe, e aqueles tititi, aqueles papapá. Você viu hoje como a irmã fulana foi vestida? Você viu hoje como o irmão fulano foi vestido? Você viu com o carro que o irmão fulano foi hoje? Você viu como cantaram? Não, o louvor da igreja não é bom, a palavra não é boa. É pecado. É pecado. E aí o indivíduo começa a reclamar, começa a murmurar, ele começa a atingir as pessoas da própria casa. Da própria casa. Às vezes o cônjuge começa a ser influenciado, às vezes os filhos passam a ser influenciados e passam a não mais gostar da igreja ou da situação por causa do indivíduo que está com problema, não confessa os seus pecados, não larga o seu pecado, e o pecado está dominando ele, agora, depois de dominá-lo, agora passa a dominar as outras pessoas ao seu redor, as pessoas mais próximas. Isso é uma malignidade do pecado. Desta maneira, quando eu ou você comete esse tipo de pecado, o nosso pecado entra no coração do outro, na vida do outro, como uma metástase. Às vezes a pessoa foi lá, adorou o louvor, a palavra foi uma bênção. Aí Deus falou, Deus ministrou, aí basta você chegar lá, você viu lá? Errou uma nota, errou um arranjo. Você viu lá, não sabe nada. Pastor lá, falou aquele negócio, tem nada a ver. Se enganou lá, confundiu Jesus com Genésio. Você viu lá, o pastor brinca demais, ou o pastor é sério demais. E a pessoa estava ali abençoada, você lançou uma seta, e como um vampiro espiritual, você começa a sugar a energia do outro. Nós precisamos ter cuidado com esse tipo de pessoas, com esses tipos de conduta. Precisamos buscar a paz com misericórdia. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus o perdoou. Precisamos ser sábios para viver essa verdade. E não nos deixando influenciar. Pessoas que reclamam de tudo e de todos, nunca deixarão de existir na terra. Pessoas que reclamam de tudo e de todos na igreja, de ministério, elas sempre vão existir. Na igreja batista, na igreja presbiteriana, na católica, onde tiver pessoas, sempre existirão pessoas que estarão reclamando, sempre terão pessoas que estarão murmurando. Por quê? Porque o pecado domina o mundo. Porque existem pessoas doentes, que precisam de tratamento. Gostam de dizer que a igreja não é tribunal, a igreja é hospital. Eu concordo, em partes. Realmente a igreja é hospital, mas nem todos se adequam, nem todos aceitam tratamento, nem todos querem. Estão ali num perrengue, estão na dificuldade, procuram pronto-socorro, é medicado e vão embora. Estão com um problema familiar, estão com um problema pessoal, procuram um pastor, recebem um aconselhamento, está tudo beleza, recebem uma oração, vão para casa, mas se esquecem do cotidiano, de dar sequência à vida espiritual. Pessoas que vivem nesse estado estão doentes, mas não se afastam dos seus próprios pecados, das suas próprias mazelas, mas buscam contaminar outras pessoas, outros indivíduos com seus pecados. Eu nunca mexi com droga, irmãos. Nunca, graças a Deus. Meu pai, desde pequeno, meu pai me mostrava assim, ó, isso aqui é maconha, isso aqui é lança-perfume, isso aqui é cocaína. Se algum dia oferecerem para você isso na rua, não experimente. Se algum dia você experimentar, você vai se tornar um cara viciado. Eu tive primos que foram viciados em cocaína. Eu tive primos que morreram para cocaína. Eu tive uma prima que tocou fogo em todo o seu corpo por causa da cocaína, de dívida com traficantes. Eu tive primo que tentou suicídio por causa da cocaína. Eu tive problemas nessa área na minha família, com alcoolismo. Graças a Deus, eu nunca adentrei, eu nunca alimentei minha carne com nenhum desses vícios, que eram prejudiciais.
Meu pai dizia, olha, vai chegar um amigo seu, você vai achar o cara o máximo, e ele vai pedir para você experimentar, e se você não experimentar, ele vai te chamar de careta, deixe ele te chamar de careta. Se algum dia você souber que um amigo seu usa droga, se afaste desse seu amigo. Eu dou graças a Deus pelos conselhos do meu pai, por Deus ter me dado a graça de colocá-los em prática. Porque as pessoas querem nos contaminar com os pecados, sejam dos vícios, ou quaisquer outros pecados. É o colega de trabalho que às vezes vai lá, é um cara que leva uma vida desregrada, é um cara que trai a mulher dele todos os dias, a todos os momentos, e ele vai querer te influenciar também para que você traia a sua esposa. E talvez não seja com uma acompanhante, com uma prostituta, talvez seja ali te mandando um link, te mandando um vídeo, te mandando uma foto, compartilhando com você, e ali você vai nutrindo, ali você vai guardando. Você está o quê? Acariciando o pecado, flertando o pecado. Ele está ali compartilhando o pecado com você e você pode aceitar. Talvez seja a mulher, vamos lá sair. Eu experimentei, andei ali com um garotão, olha, foi formidável. Meu marido já está velho, tal, e aquilo todo. E aí você vai caindo na lábia. Essas pessoas sempre vão querer contaminar outras pessoas com seus próprios pecados. Mas também nós falamos de pecados que a gente pode dizer graves. Como se para Deus houvesse essa distinção entre pecadinho e pecadão que não há. Mas nós não podemos esquecer que existem pessoas que também querem contaminar outras pessoas com seus pecados. O pecado da maledicência, o pecado da fofoca, o pecado de falar mal do outro, de mentir sobre o outro, de cuidar da vida do outro, de dar satisfação da vida do outro. Nós precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Porque isso vai entrando de forma sorrateira. Talvez você não seja um fofoqueiro ou fofoqueira, mas começou a andar com fofoqueiro e fofoqueira, você vai acabar se tornando fofoqueiro. Então nós precisamos vigiar. Jerry Briggs, ele diz o seguinte: pecado, no entanto, é mais que atitudes erradas, palavras grosseiras ou maus pensamentos que nunca expressamos. Pecado é um princípio ou força moral em nosso coração, em nosso íntimo. Nossos pensamentos, palavras e comportamentos pecaminosos são simples expressões da lei do pecado que resiste em nós, mesmo naqueles cujos corações foram transformados. Olha o que Paulo diz em Romanos 7, de 8 a 11. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Gálatas 5,17 vai dizer o seguinte: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são contrários entre si, para que não façais porventura seja o vosso querer. Essa é a nossa realidade, irmãos. A luta é constante. Lembram lá do que eu falei das minhas fraquezas e da fraqueza de vocês, que nós sabemos quais são? Essa luta é constante. Todos os dias o nosso inimigo, ele não vai se cansar de sugerir, de dar oportunidade para que eu e você mergulhamos de cabeça em nossas fraquezas, vivamos em nossas fraquezas, mergulhados nos pecados que nos rodeiam. Não vai. Não vai. Somos cristãos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Fomos tocados pelo Senhor, mas passamos essas lutas. A lei do pecado ainda espreita nosso íntimo, guerreando contra as nossas almas. Quando achamos que somos perfeitos e infalíveis, quando deixamos de reconhecer essa verdade estarrecedora,
preparamos em nossos corações solo fértil para que nossos pecados aceitáveis cresçam e floresçam, frutifiquem. Paulo diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Eu preciso me reconhecer como pecador. Eu preciso me reconhecer como pecador. Eu preciso me reconhecer como pessoa que depende de Deus. Eu preciso me reconhecer como pessoa que não tenho condições de viver fora de Deus. Que eu sou dependente de Deus. Porque a partir do momento que eu me achar, que você se achar, que é autossuficiente, que é santo demais, que é a pessoa da mais alta moral, o seu coração está corrompido e agora ele será um solo muito fértil para que todos os demais pecados floresçam. Se lembram lá da oração do publicano? Senhor, eu te louvo porque eu não sou como este que está ao meu lado, não sou publicano, eu sou um religioso. Nós precisamos olhar os outros como está ali, com bondade, com misericórdia, e precisamos perdoar até mesmo aqueles que nos ferem, porque fomos perdoados pelo Senhor, que Deus nos perdoou, e porque o Pai nos perdoou, nós somos chamados a perdoar o outro, e ter a certeza que o outro é um pecador como eu, e que se ele está naquela situação, se eu não vigiar, eu posso estar também. Precisamos ter muito cuidado. Existe uma semelhança muito grande entre o câncer e o pecado. Ambos, quando não tratados, eles matam. Definham e matam a pessoa. Os pecados aceitáveis. O que são pecados aceitáveis? É a mentirinha. Diz que eu não estou. Menti aqui. Quando eu era adolescente, a gente dizia lá no nosso grupinho, né? Da União Presbiteriana de Adolescentes, dizia assim, não, crente não mente, a gente brinca, né? É uma brincadeirinha. A mentira é um pecado aceitável. A fofoca, às vezes, a mentira é um pecado aceitável. A fofoca é um pecado aceitável. Falar mal do outro é um pecado aceitável. Ouvir aquela notícia, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que eu sei, você sabe qual é a última. São pecados aceitáveis que a gente continua aceitando na comunidade da fé, na vida cristã. Nós rechaçamos a pessoa, o solteiro, quando a mulher solteira engravida ali de uma relação com um rapaz, a igreja rechaça, a igreja disciplina, a igreja faz tudo. Mas a igreja também está vendando os olhos para o fofoqueiro. A igreja está fechando os olhos para a fofoqueira, para o maledicente, para o mentiroso, para aquele que planta o ódio, para aquele que planta a dissensão. Porque aí nós começamos a fazer distinção entre pecados. E Deus não faz essa distinção. Deus não faz. Para Deus tudo é pecado. Aquilo que não agrada a Deus é pecado. E não deve ser coadunado, não deve ser praticado por nenhum de nós. Estou encerrando. Nós cristãos deste tempo necessitamos de forma urgente sermos despertados, acordados para o mal do pecado. O pecado faz mal, irmãos. A falta de atividade física faz mal, faz. O tomar bebida alcoólica em excesso faz mal, faz mal. O fumar cigarro faz mal, faz mal. Mas o pecado também faz mal. O pecado faz mal. Ele destrói vidas, ele destrói famílias. Muitos anos eu trabalhei na noite evangelizando prostitutas e travestis, lá no CONIC, 314, 315, Boate Panther, entrávamos ali, evangelizávamos. Quantas histórias de garotas de programa. Uma delas um dia chegou para mim e disse assim, olha, eu saí de casa, porque um dia nós éramos da igreja, mas depois da morte da minha mãe, meu pai levou uma mulher para dentro de casa, uma prostituta, e começou ali a se relacionar, e eu tomei desgosto da vida, e eu estou aqui agora também reproduzindo, né? Ela não falou reproduzindo, mas eu que diagnostiquei, e ela começou a reproduzir. É o pecado, às vezes, dos pais que acometem os filhos.
É o problema do vício que às vezes vai acometendo os filhos, a família, e nós não percebemos. Então nós precisamos ser despertados. Nossos irmãos puritanos do século XVII temiam a realidade do pecado que ainda habitavam neles. Para muitos o pecado era uma força diabólica, o pecado é execrável, horrível, odioso, maligno, pestilento, nocivo. O pecado é hediondo, o pecado é vingativo, o pecado é venenoso, virulento. O pecado é mortal, meus irmãos. Não estou falando dos pecados cometidos pela sociedade secular, da sociedade que está aí fora, que não conhece o Senhor. Para Deus, como disse, não há distinção de pecados. Não existe essa conversa de pecadinho, pecadão. Precisamos pensar nesses pecados intocáveis ou aceitáveis que toleramos em nossas vidas. Pecados como a irritação, pecados como a impaciência, pecados como o orgulho, altivez, arrogância, ressentimento, autocomiseração, autopiedade. Tolerar esses pecados em nossas vidas é tão perigoso, é tão danoso, quanto tolerar um câncer em nosso corpo. Precisamos de tratamento. Precisamos nos submeter a esse tratamento do Senhor. A palavra não foi uma palavra nesta noite para que você ia ter sucesso em 2022. Eu não vi aqui nenhuma chave de ouro, nenhum apartamento, nenhuma porta de emprego. Eu não vi nada. Eu só vejo pecadores como eu, que carecem da graça e da misericórdia de Deus, que precisamos ser pessoas melhores em 2022. Precisamos ser pessoas melhores em 2022. Não coadunando com esses pecados que muitas vezes, até mesmo a sociedade, igreja, acha que é tolerável, aceitamos. Nós não podemos, porque é uma doença. E se não for tratado, ela mata. Amém? Vamos estar aqui louvando ao Senhor. Após o cântico, estarei orando e assim terminando esse momento de culto com os irmãos. Pai, muito grato por estarmos aqui. Poderíamos estar em tantos outros lugares, ou até mesmo nem estivéssemos aqui, mas o Teu Espírito Santo trouxe cada um de nós aqui para ouvir essa palavra e falar ao nosso coração. E o Senhor tem as suas formas de agir na vida de cada um de nós. E eu peço ao Senhor que a semente que foi lançada pelo semeador, ela cresça e dê frutos em nome de Jesus. Que não possamos aceitar esse tipo de malignidade em nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração, no nosso cotidiano, na nossa igreja, entre aqueles que amamos, entre nossas famílias. Em nome do Senhor Jesus, que possamos, com a força do Espírito Santo, diagnosticar o pecado, repreender a Satanás e confessar os pecados e ter a certeza que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar pecados e nos purificar de toda a injustiça. Porque servimos ao Senhor, que venceu a morte, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e há de vir para buscar a Tua igreja gloriosa. Leva-nos em paz para os nossos lares, que possamos deitar e dormir e logo pegar no sono, porque só o Senhor nos faz repousar em segurança. Que a paz do Senhor vos acompanhe. Uma semana abençoada e frutífera na presença de Deus. Deus abençoe. Vão em paz. Estamos despedidos em nome de Jesus.